Relato: A lição do caboclo caçador. Autor: Pablo de Salamanca. Corria o ano de 1994. Eu estava no início de meu desenvolvimento mediúnico, ainda no primeiro terreiro do qual fiz parte por um período de minha jornada. Eu acabara de chegar ao centro, indo trocar de roupa, pensando em um episódio que havia me acontecido na universidade. Aquilo não me incomodava, embora tivesse sido uma aparente injustiça contra a minha pessoa durante o meu curso de mestrado. Apenas pensava no fato porque o meu orientador desejava tomar satisfações com outro professor em minha defesa. Eu achava desnecessário o conflito. A sessão já ia começar e eu estava pronto. Como de praxe, eu nada comentava de minha vida particular com os demais médiuns da casa, apenas permanecendo concentrado nos trabalhos espirituais. Aquele dia seria o de uma gira de caboclos. Durante a reunião, próximo a mim, uma das médiuns do terreiro, já experiente, recebeu a sua entidade, o caboclo caçador. Ele fez o de sempre, indo cumprimentar o gongá e ao dirigente da casa. Em seguida, veio até a mim, de forma bastante vigorosa, e disse, sem rodeios: "Moço, você tem direito a pedir justiça. O que fizeram com você foi errado. Peça justiça. Peça justiça." Fiquei espantado com a abordagem incisiva do caboclo, por dois motivos. O primeiro foi pelo fato de ninguém do terreiro saber do meu caso particular, o que me mostrava o excelente acoplamento mediúnico entre a entidade e sua médium. Em segundo lugar, espantei-me com a sua fala porque, na verdade, eu não estava incomodado com a ocorrência na universidade. Ou seja, eu não via um forte motivo para eu pedir a presença e ação da justiça divina que, dentro da Umbanda, é representada pela corrente de Xangô. Logo depois da comunicação do senhor caçador, ele se afastou para continuar seus trabalhos. Fiquei um pouco pensativo naqueles momentos, mas tive que me integrar à tarefa que me cabia à época como cambono. Quando cheguei em casa, após a sessão, tornei a pensar no assunto. Naquela época, eu tinha uma concepção da vida espiritual dentro de um âmbito mais passivo. Eu compreendia que tudo que nos ocorria deveríamos aceitar como uma questão kármica, mas, com o tempo, percebi que eu estava errado. Sempre precisamos nos manifestar pelos nossos direitos, usando os meios legais. Se ganhamos uma questão judicial, por exemplo, é porque estávamos corretos. Se perdemos, é devido a alguma conjuntura maior que não percebemos dentro da lei kármica, já que não alcançamos, pela memória atual, o que fizemos em vidas passadas. E o que fizemos no pretérito se reflete na encarnação atual. O caboclo, na verdade, me chamava a atenção para a passividade que eu tinha perante a vida à época. Com o tempo e com meus estudos espiritualistas, fui percebendo que, embora as questões kármicas sejam muito complexas, precisamos ter as rédeas de nossa vida em nossas próprias mãos o tanto quanto possível. Assim,
compartilho neste relato alguns pontos quanto à justiça divina que podem ser movimentados pela nossa vontade individual, isto é, pelo nosso livre-arbítrio. Por exemplo, há uma passagem no Evangelho, Mateus 5, versículo 6, que diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Outros aspectos interessantes se encontram entre as leis herméticas, no Kybalion. Um deles aponta: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem a sua causa, existem muitos planos de causalidade, mas nenhum escapa à lei. Dentro desta mesma fonte, a chamada lei da correspondência assinala: o que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Esta lei da correspondência, no contexto que me foi colocado pelo caboclo caçador, me indicou que podemos solicitar a intervenção da justiça que está acima de nós, aqui no plano terreno. Sabemos que, algumas vezes, o sistema judiciário humano é falho, como a nossa natureza é imperfeita. Porém, há algo maior, acima de nós, e que a tudo permeia, que é a justiça divina. Em outras palavras, o que está estruturado aqui embaixo é pálido reflexo do que está acima. Porém, o que está no alto funciona com perfeição. Por isso, talvez, Jesus tenha dito um dia, Lucas 11, versículos 9 e 10. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Quanto a esta passagem, façamos um paralelo. Se alguém tem, aqui no mundo material, um problema trabalhista, mas não entra com um pedido na justiça, não terá como ser ressarcido. Bem, finalizando este relato, saliento que não devemos pedir justiça por caprichos ou motivos fúteis. A lei maior não está submetida a questões de ego humano, mas sim a pontos fundamentais do equilíbrio universal e do desenvolvimento espiritual de cada criatura. Precisamos, sempre, agirmos e pedirmos dentro dos limites da lei de causa e efeito. Se formos justos, dentro do grau de consciência que possuímos agora, receberemos a justiça de acordo e na medida certa. Por fim, agradeço ao caboclo caçador que me chamou a atenção para evitar a passividade na qual eu vivia na minha juventude. É preciso pedir, mas saber pedir. O que arou Oxóssi, salve Senhor Caçador, e Caô Cabecilha, meu pai Xangô.